Prepare-se para uma revolução na sua vida. No vídeo de hoje, vamos examinar 10 frases estoicas impactantes que podem transformar completamente sua mentalidade e levar sua vida a outro nível. Não perca esta oportunidade de crescimento pessoal e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Fique atento, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você deseja encontrar ensinamentos atemporais para aprimorar sua vida, chegou ao lugar certo. Hoje, convidamos você a mergulhar nos ensinamentos do estoicismo, uma filosofia que tem resistido à passagem do tempo. Juntos, vamos explorar 10 frases estoicas que possuem o poder de transformar sua perspectiva e impulsionar sua jornada em direção a uma vida mais plena e significativa. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua mente e sua vida com a sabedoria ancestral do estoicismo. O que não depende de nós não está sob nosso controle. Se preocupar com o controle do que não está em nossas mãos é inútil. Não devemos nos preocupar com o que não podemos mudar. A chave para a paz interior é direcionar nossos esforços para aquilo que podemos transformar. Devemos aprender a discernir entre o que podemos controlar e o que devemos aceitar com serenidade. A verdadeira força está em nossa capacidade de focar nossas energias mentais na construção de uma vida mais plena e equilibrada. A felicidade é um bem interior. A incessante procura por uma felicidade genuína é um processo introspectivo que vai além das condições exteriores. Na filosofia estoica, somos encorajados a explorar o nosso ser mais profundo em busca de uma alegria e satisfação que são duradouras. O cerne desta mensagem é a importância de desenvolver uma mentalidade resistente, capaz de transcender as adversidades da vida. Ao entendermos que a felicidade verdadeira está dentro de nós, somos capazes de construir uma base sólida para uma vida alegre, mesmo diante das inevitáveis dificuldades que enfrentamos. É preciso compreender que a felicidade não depende de bens materiais ou sucesso externo, mas sim de como lidamos com os acontecimentos da vida. É necessário aprender a viver de dentro para fora, cultivando um eu interior pacífico e fortalecido, que é capaz de superar qualquer obstáculo. A felicidade autêntica é um estado de espírito que não é influenciado por fatores externos, mas sim construído através de uma atitude positiva e resiliente. Portanto, devemos investir no nosso próprio crescimento pessoal, na nossa mente e no nosso coração. Devemos buscar equilíbrio e paz interior, desenvolvendo uma conexão profunda com o nosso eu verdadeiro. É preciso entender que a felicidade é uma jornada, não um destino final, e que o caminho para alcançá-la começa dentro de nós mesmos. Por isso, convido você a refletir sobre o que realmente te traz satisfação e alegria duradoura. Lembre-se de que a felicidade não pode ser encontrada fora de você, mas sim cultivada dentro de si. Comece hoje mesmo a investir em si mesmo e no seu bem-estar emocional. E assim, desfrute de uma felicidade verdadeira e inabalável. Aceite o que você não pode mudar. Mude o que você não pode aceitar. A arte de viver bem nos ensina uma lição valiosa. Devemos aceitar pacificamente aquilo que não podemos mudar e, ao mesmo tempo, usar nossa força interior para transformar aquilo que está ao nosso alcance. Essa filosofia estoica nos desafia a encontrar um equilíbrio entre a aceitação passiva e a ação ativa. Ao reconhecermos com humildade as limitações do nosso poder, mas com coragem para agir sobre aquilo que podemos mudar, trilhamos um caminho sólido em direção à autenticidade e ao controle da nossa própria existência. O mundo é repleto de situações que não podemos controlar, e é comum sentirmos frustração diante delas. No entanto, precisamos aceitar que nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos, e muitas vezes a única coisa que podemos fazer é aceitar a realidade e seguir em frente. É preciso entender que existem forças maiores que nós
e que nem sempre podemos ter o controle de tudo. Mas, por outro lado, também somos capazes de transformar aquilo que está ao nosso alcance. A ideia não é tentar mudar tudo ao nosso redor, mas sim concentrar nossos esforços no que realmente importa e no que podemos influenciar de alguma forma. Ao invés de nos lamentarmos pela situação que não podemos mudar, devemos direcionar nossa energia para agir e trilhar caminhos que nos levem aonde queremos chegar. A combinação dessas duas atitudes, aceitação e ação, nos permite alcançar um equilíbrio saudável em nossa vida. Não precisamos nos resignar às circunstâncias que nos são impostas, mas tampouco devemos tentar controlar tudo ao nosso redor. A verdadeira sabedoria está em saber discernir aquilo que podemos e o que não podemos mudar e agir conforme essa compreensão. Ao trilhar esse caminho, nos tornamos mais autênticos e donos de nossa própria existência. Ao aceitarmos o que não podemos mudar e nos dedicarmos a transformar o que está ao nosso alcance, nos tornamos mais fortes e preparados para enfrentar as adversidades da vida. A nobre arte de viver bem consiste em encontrar esse equilíbrio interior e viver com serenidade e determinação em busca de uma vida autêntica e plena. A verdadeira liberdade é querer apenas o que depende de nós. Na filosofia estoica, a verdadeira liberdade é alcançada quando nos concentramos em desejar apenas o que está sob nosso controle. Isso implica em compreender a natureza da liberdade interior e se desprender dos desejos externos. Ao entendermos que a autonomia está em escolher conscientemente aquilo que podemos influenciar, nos libertamos das expectativas dos outros e das incertezas do mundo. Isso nos permite seguir um caminho autêntico e com significado em nossas vidas. Viva de acordo com a natureza. A filosofia estoica nos convida a sincronizar nossas vidas com os padrões naturais ao nosso redor. Nessa abordagem, somos incentivados a reconhecer a conexão entre nossa existência e o universo e a cultivar uma relação simbiótica com o meio ambiente. Ao seguir esse caminho, podemos encontrar a verdadeira felicidade ao viver em sintonia com os ritmos naturais. Explore essa ideia e descobrir como viver de acordo com a natureza pode nos trazer paz e plenitude em nossas vidas. Vamos juntos aprender como encontrar equilíbrio e bem-estar através de uma conexão mais profunda com o ambiente que nos rodeia. O que não é útil é prejudicial. Descubra como a filosofia estoica nos ajuda a discernir entre o útil e o prejudicial em nossa jornada pela vida. Com esta abordagem, somos incentivados a refletir sobre a relevância de nossas escolhas, relacionamentos e objetivos. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. O estoicismo nos ensina que as coisas em si não nos perturbam, mas sim a forma como as enxergamos. Por isso, é necessário examinar a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Ao compreendermos isso, temos a oportunidade de modelar nossa visão e ganhar controle sobre nossas emoções. A filosofia estoica nos convida a cultivar uma mente resiliente, capaz de lidar com as adversidades de forma serena e equilibrada. Ao invés de nos deixarmos levar pelas circunstâncias externas, somos incentivados a desenvolver o autodomínio e a paz interior. Essa mensagem é extremamente relevante nos tempos atuais, onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos que podem nos perturbar. Ao compreendermos que a perturbação reside em nossa percepção das coisas, temos o poder de mudar nossa perspectiva e nos tornarmos mais resilientes diante das dificuldades da vida. Portanto, cabe a cada um de nós refletir sobre como interpretamos o mundo e buscar uma visão mais equilibrada e sábia. Assim, podemos transformar nosso interior e encontrar a tranquilidade em meio ao caos. Não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Que possamos aprender com essa importante lição e buscar a verdadeira paz interior. O que não é útil
é prejudicial. Descubra como a filosofia estoica nos ajuda a discernir entre o útil e o prejudicial em nossa jornada pela vida. Com esta abordagem, somos incentivados a refletir sobre a relevância de nossas escolhas, relacionamentos e objetivos. Ao adotarmos uma perspectiva crítica, somos capazes de eliminar o que é supérfluo e abraçar o que realmente contribui para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica nos ensina a adotar um estilo de vida simples e livre de excessos, onde a simplicidade se torna uma bússola valiosa, guiando-nos em direção a uma existência mais significativa e livre de distrações desnecessárias. A adversidade é o nosso amigo. Ao nos depararmos com situações adversas, é comum sentirmos medo, incerteza e até mesmo tristeza. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a adversidade pode ser vista como uma aliada em nossa jornada. Ao invés de encará-la como um obstáculo a ser evitado, somos desafiados a enxergá-la como um mestre que nos ensina valiosas lições. Essa percepção pode parecer difícil de ser adotada, mas quando a colocamos em prática, descobrimos uma força interior que nos impulsiona a superar qualquer dificuldade. Essa ideia nos convida a transformar os momentos desafiadores em oportunidades de crescimento e fortalecimento pessoal. Ao abraçarmos a adversidade e aprendermos com ela, nos tornamos mais resilientes e preparados para enfrentar os desafios da vida. Ao invés de temermos as adversidades, podemos vê-las como aliadas que nos auxiliam em nossa jornada rumo ao autodesenvolvimento e uma vida plena e significativa. Portanto, em vez de tentarmos evitar as situações adversas, podemos encará-las de frente e aprender com elas, tornando-nos pessoas mais sábias e fortes. A melhor vingança é ser diferente do seu adversário. Nos ensinamentos da sabedoria estoica, somos confrontados com a ideia de que a verdadeira vingança não está em retaliar, mas em superar nosso adversário através da virtude. É um convite para transcendermos a necessidade de revanche e optarmos por um caminho diferente que nos leva a um lugar mais elevado. Ao cultivarmos a virtude como resposta aos conflitos, podemos transformar a dinâmica da vingança em algo positivo, construindo relacionamentos baseados em compreensão e crescimento mútuo. Esse princípio nos mostra que a verdadeira vingança é sermos melhores do que nosso adversário, escolhendo agir com bondade e compaixão em vez de ódio e violência. É uma forma de nos tornarmos agentes de mudança, transformando o mal em bem. Portanto, ao enfrentar um adversário, lembre-se de que a virtude é a ferramenta mais poderosa que temos para vencê-lo. Em vez de buscar vingança, escolha ser virtuoso e verá como a situação se transforma em algo positivo. Assim, a melhor vingança é ser diferente do seu adversário, seguindo o caminho da virtude. A vida é breve. O conhecimento é eterno. Na filosofia estoica, a ideia de que a vida é efêmera e passageira encontra um significado profundo. Diante dessa realidade, somos levados a questionar a importância do conhecimento e sua relação com a eternidade. Segundo os estoicos, a brevidade do tempo em que estamos aqui contrasta com a possibilidade de alcançar um conhecimento perene, que transcende os limites temporais. Compreender essa dualidade nos convida a buscar constantemente sabedoria, valorizando cada momento de nossa existência como uma oportunidade de aprendizado. Nessa perspectiva, a vida se torna uma jornada em busca do conhecimento, que nos conecta com a eternidade. Cada instante pode ser aproveitado para adquirirmos novas habilidades, ampliar nossa compreensão do mundo e nós mesmos e deixarmos um legado duradouro. A busca pelo conhecimento se torna, então, uma forma de transcender a fugacidade da vida. Gostaria muito de saber qual das 10 frases estoicas que compartilhei hoje te impactou mais. Compartilhe nos comentários abaixo, adoraria saber sua opinião. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade,
Inscreva-se agora mesmo e receba conteúdos inspiradores para uma vida mais cheia de propósito e significado. Vamos juntos explorar o poder das frases estoicas e transformar nossas vidas para melhor. Não perca mais tempo, se inscreva já e faça parte dessa jornada de crescimento e reflexão. Estou ansioso para te ver nos comentários. Agradecemos por nos acompanharem nessa jornada de estudo e reflexão. Nos vemos em breve. E não se esqueçam, a busca pela sabedoria é uma jornada que nunca termina. Marco Aurélio. Ele foi o líder do Império Romano no século II e também um dos principais expoentes do estoicismo, uma escola de filosofia que ensina a viver de acordo com a razão e a natureza. Neste vídeo, eu vou mostrar alguns dos seus ensinamentos mais importantes e como eles podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna. Então, se você gosta de filosofia e quer aprender mais sobre o estoicismo, fica comigo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá! O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, no século III a.C., e que se desenvolveu em Roma, no século I depois de Cristo. O estoicismo defende que devemos viver de acordo com a razão e a virtude, e aceitar o destino com serenidade. Para os estoicos, a felicidade não depende das coisas externas, mas da forma como lidamos com elas. O estoicismo nos ensina a controlar as nossas emoções, a agir com justiça, a sermos gratos, a enfrentarmos as adversidades e a buscarmos a sabedoria. Marco Aurélio foi um dos maiores representantes do estoicismo. Ele nasceu em Roma, no ano de 121, em uma família nobre e influente. Ele se tornou imperador em 161, junto com Lúcio Vero, e governou até 180. Ele enfrentou várias crises, como guerras, invasões, rebeliões, pestes e mortes de familiares. Ele também foi um grande filósofo, que escreveu suas reflexões em um livro chamado O Meditações, que é considerado uma das obras-primas da filosofia estoica. Em O Meditações, Marco Aurélio nos deixa alguns ensinamentos valiosos, que podemos aplicar à nossa vida. Vamos ver alguns deles. Ignore o que os outros estão fazendo. Marco Aurélio nos diz: ou não desperdice o que resta da sua vida ao especular sobre seus vizinhos. Qualquer coisa que o distraia da fidelidade ao governante dentro de você significa uma perda de oportunidade para alguma outra tarefa. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com o que os outros pensam ou fazem, mas a focarmos em nós mesmos e em nossos objetivos. A realidade é moldada pela sua opinião. Marco Aurélio nos diz: a vida é apenas o que você julga. Ele também nos diz: a vida é opinião. Ele nos ensina que não existe uma realidade objetiva, mas que nós criamos a nossa própria realidade com os nossos pensamentos. Por isso, devemos ter uma atitude positiva e ver o lado bom das coisas. Faça menos. Marco Aurélio nos diz: ou não faça mais do que é essencial. Lembre-se de que a atenção é preciosa e deve ser economizada. Ele nos ensina a não nos sobrecarregarmos com coisas desnecessárias, mas a simplificarmos a nossa vida e a nos concentrarmos no que é realmente importante. A morte está batendo na sua porta. Marco Aurélio nos diz: a morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom. Ele nos ensina a não temermos a morte, mas a aceitá-la como parte da natureza. Ele também nos ensina a aproveitarmos a vida e a buscarmos a bondade, pois não sabemos quando vamos morrer. Você é mais forte do que pensa. Marco Aurélio nos diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar a forma como reagimos. Ele também nos ensina que temos uma força interior que nos permite superar as dificuldades. Você se levanta para o trabalho da humanidade. Marco Aurélio nos diz: ó, no amanhecer, quando você tem dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: tenho que ir trabalhar, como um ser humano. O que eu poderia fazer hoje se não fosse pelo trabalho? Você não foi feito para vegetar, mas para seguir em frente e fazer coisas certas. Ele nos ensina a ter um propósito na vida e a contribuir para o bem comum. Ele também nos ensina a valorizar o nosso trabalho e a fazer o nosso melhor. Nunca reclame. Marco Aurélio nos diz: elimine a queixa e elimine o dano.
Ele nos ensina a não nos lamentarmos pelas coisas que não podemos mudar, mas a aceitá-las com resignação. Ele também nos ensina a não nos vitimizarmos, mas a assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. Esses foram alguns dos ensinamentos de Marco Aurélio e do estoicismo, que podem nos ajudar a viver melhor. Espero que vocês tenham gostado e que possam colocar em prática essas lições. Se vocês quiserem saber mais sobre Marco Aurélio e o estoicismo, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos deste canal. E se vocês quiserem ver mais vídeos sobre filosofia e outros assuntos interessantes, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Um abraço e até a próxima. O ano, por volta de 300 a.C. O lugar, a costa da Grécia. Um grande naufrágio abalou aquela região. Mas antes de mergulharmos nessa história, pedimos que curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Vamos para o vídeo. Um homem teve seu navio destruído por uma tempestade. Um mercador fenício estava transportando corante púrpura de Tirian, o mais caro da época, que era cuidadosamente colhido de caracóis murex em sua terra natal. Este homem era Zenão, um comerciante muito rico que nessa situação apareceu na costa do continente grego. Sua carga, cara, se dissolveu no mar de onde veio. O mercador chegou a Atenas como um homem arruinado. Teve sorte de estar vivo, e a partir do trágico acidente, ele foi forçado a implorar pela ajuda dos outros, e ao topar com Creites de Tebas, o grande filósofo cínico, que estava passando, Zenão se tornou seu aluno, e ele o ensinou que a paz de espírito só poderia ser alcançada se alguém controlasse seus desejos. Renunciar ao desejo de riqueza, fama, sexo e poder era viver de acordo com a natureza. O que aconteceu estava totalmente fora do controle de Zenão, e o mesmo caiu de repente na extrema miséria. Agora, imagine que você fosse Zenão. Como reagiria? Estaria irritado? Triste? Sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para qualquer um, essa seria a reação normal, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, mas mudar a mentalidade pelo menos um pouco produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. De modo que, se às vezes não temos muito controle sobre o que nos acontece, mas temos controle sobre como isso nos afeta, e é aí que devemos nos concentrar. Ao invés de se lamentar pelas adversidades, ou neste caso pelos bens perdidos, Zenão focou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua angústia. A essência do estoicismo consiste na própria definição de aceitação e indiferença. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualitários. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas, transformando-as em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. Quando vivemos de acordo com a natureza, percebemos que nossos problemas são inevitáveis e que têm apenas uma pequena importância para o grande universo das nossas vidas. Aceitar isso é chegar a um estado que os estoicos chamavam de apateia, literalmente traduzido como sem paixões. As coisas acontecem, seja bom ou seja ruim, e nós devemos aceitar isso sem sentir frustração ou raiva quando as coisas não saem do nosso jeito. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitavam qualquer forma de segregação e lutavam contra a desigualdade. Os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em locais públicos. Sua ideologia se tornou bastante conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa. Então, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola, nos pátios de um palácio, do escravo e até o imperador. Todos podiam aprender e se tornar estoicos. Entre os estoicos mais notáveis estavam Epicteto, um ex-escravo, Sêneca, um renomado, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o mal-estar voluntário, projetado para aumentar os sentimentos de gratidão, como, por exemplo,
dormir no chão, tomar banho com água fria ou fazer qualquer tipo de coisa que lhe tire da sua zona de conforto, essa prática ajuda a compreender que, por mais difíceis que sejam as coisas, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mentalidade para coisas piores. Chegamos ao mundo sem saber nada, crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos, sem saber, estar estabelecendo expectativas pouco realistas em nossa vida, nos deixando no final decepcionados e insatisfeitos. Deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos através de nossas próprias habilidades. Atualmente vivemos em um mundo onde a publicidade nos atinge a cada segundo, fazendo-nos acreditar que, se não tivermos uma aparência determinada, um objeto específico ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Focar em qualquer esperança externa quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro coisas fúteis. Fazemos tudo isso por seu valor externo, e não por seu valor interno. O estoicismo ensina que, ao focalizar a vida dessa maneira, você está colocando sua felicidade nas mãos de forças externas, forças essas que podem falhar como exemplo. Carros quebram, desastres naturais acontecem e isso não está no nosso controle. Sêneca escreveu que aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos buscar nossa felicidade no valor intrínseco como seres humanos e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos nos esforçar para manter a cabeça fria, não importa o quanto seja ruim a situação. Os estoicos ensinam que você deveria julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você dedica, e não no resultado de suas esperanças externas. Há exemplo uma pessoa que se esforçou muito no trabalho e agora ela acredita que merece uma promoção. Então cria expectativa de benefício material. No entanto, isso não acontece. Nesse caso, a pessoa não considera os que outros fatores o impediram de ganhar a promoção e acaba perdendo a motivação e o foco no trabalho, ficando assim com um sentimento de angústia, frustração e descontentamento. Se esta mesma pessoa não criasse esperança externa e continuasse a fazer o seu trabalho de forma eficaz como fazia, por consequência, a mesma conseguiria a sua promoção naturalmente. Ao incorporar os princípios estoicos, como aceitação, indiferença às coisas externas e foco no que podemos controlar, podemos cultivar uma mentalidade resiliente. Não necessariamente devemos negar emoções, mas sim transformar os problemas em oportunidades de crescimento. Temos que reprogramar nossa forma de pensar, que mesmo nas piores situações, devemos ver o lado positivo daquilo tudo, fazendo com que a tormenta seja branda e que possamos atravessá-las sem muitas dificuldades. No entanto, não é uma tarefa tão simples, mas não impossível, pois tudo depende de nós e de como agiremos nessas situações. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é um ótimo guia para enfrentarmos as complexidades da vida. Comece hoje mesmo. Faça um teste praticando os ensinamentos do estoicismo durante um tempo, e ao final desse tempo, reflita sobre como foi a experiência vivida. O estoicismo nos proporciona um enriquecimento mental de como possamos enfrentar as adversidades com uma visão diferenciada, ao mesmo tempo que ganhamos uma melhora na qualidade de vida. Esperamos que tenham gostado do vídeo e acredito que a partir de então você transforme sua mente através do estoicismo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Confiança é um dos pilares fundamentais em qualquer tipo de relacionamento, seja ele uma amizade, um relacionamento romântico ou até mesmo um membro da família em quem você pode contar.
Portanto, neste vídeo, mostraremos algumas características de pessoas às quais você deve ser mais cauteloso e evitá-las, mantendo em mente as lições da filosofia estoica. É importante observar que, para determinar se alguém se encaixa em um desses perfis, é necessário exercitar a observação. Temos que analisar o comportamento e as palavras de uma pessoa para começar a entender sua essência. Antes de começarmos, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Evite os narcisistas. Eles são indivíduos que geralmente têm dificuldade em compreender e se relacionar com as emoções dos outros, não se importar com os sentimentos alheios, o que pode levar a interações desumanas e prejudiciais. Narcisistas muitas vezes têm um forte desejo de controle e poder. Isso pode levar a comportamentos manipuladores, onde eles usam outras pessoas para atender às suas próprias necessidades, sem consideração pelos sentimentos ou bem-estar dos outros, podendo assim explorar os outros para obter ganhos pessoais, seja emocional, financeira ou socialmente. Eles podem buscar relacionamentos apenas para obter vantagens, pois o seu foco sempre gira em torno de si mesmo. Quem tem tal características, muitas vezes tem dificuldade em assumir a responsabilidade por seus erros. Eles podem culpar constantemente os outros e evitam admitir falhas, o que pode ser frustrante e desgastante para quem convive com eles. O narcisista vê a vida como uma competição constante, onde eles precisam ser os melhores e mais importantes. Muitas vezes eles buscam desvalorizar, menosprezar ou criticar constantemente os outros para manter uma sensação de superioridade. Conviver com uma pessoa narcisista pode ser emocionalmente exaustivo. A constante necessidade de atenção, as demandas irracionais e as manipulações podem levar à exaustão emocional e desgaste psicológico. Fofoqueiros. Pessoas que têm o hábito de fazer fofocas, pessoas que se intrometem na vida e nos assuntos alheios, que têm o hábito de espalhar falsas acusações e histórias sobre os outros, a fim de se sentir superiores. Muitas vezes, essas pessoas não pensarão duas vezes em fazer o mesmo em relação a você. Tome muito cuidado em depositar sua confiança nesses indivíduos, já que o hábito de fofocar pode causar grandes danos, constrangimentos e situações irreparáveis. Fofoqueiros amam conflitos, são extremamente inseguros, são pessoas imaturas, sempre possuem a capacidade de se sentirem vítimas, no fim das contas. Conviver com pessoas fofoqueiras pode ser desafiador e potencialmente prejudicial de várias maneiras. Elas podem espalhar informações falsas ou distorcidas, o que pode afetar negativamente sua reputação. Seja seletivo sobre com quem compartilha informações pessoais e mantenha relacionamentos baseados na confiança e no respeito. Irritantes. Pessoas irritantes podem trazer desafios para a vida diária e para os relacionamentos de diversas maneiras. Conviver com alguém irritante pode levar ao estresse e à ansiedade, já que seus comportamentos podem ser exasperantes e desgastantes. A irritação constante pode enfraquecer os relacionamentos, pois pode afetar negativamente a maneira como você vê e interage com essa pessoa. No ambiente de trabalho, alguém irritante pode diminuir a produtividade, pois suas ações podem ser repelentes e irritantes. Entretanto, existem algumas estratégias para lidar com pessoas irritantes. Mantenha sempre a calma e evite reações emocionais exageradas. Lembre-se de que você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar como reage a eles. Converse com a pessoa sobre o comportamento que está causando irritação, sempre tentando tratar o assunto de maneira construtiva e não acusatória. Se a pessoa continuar a ser irritante, estabeleça limites claros sobre o que você está disposto a tolerar, se comportando de firmemente, mas educado.
Tente entender o ponto de vista da pessoa e por que ela age dessa forma. Às vezes, a compreensão pode ajudar a lidar com a irritação. Pessoas indecisas. Pessoas indecisas podem causar vários problemas em relacionamentos e situações de trabalho, devido à sua incapacidade de tomar decisões prontamente. A indecisão prolongada pode levar a atrasos em planos e projetos, o que pode ser frustrante para todos os envolvidos. Para aqueles que dependem das decisões dessa pessoa, a incerteza constante pode causar estresse e ansiedade. A indecisão pode resultar na perda de oportunidades, uma vez que as melhores opções muitas vezes não estão disponíveis por muito tempo. Em relacionamentos pessoais e de trabalho, a indecisão constante pode levar a conflitos, pois outras pessoas podem ficar impacientes ou frustradas. Lembre-se de que a pessoa indecisa provavelmente está lutando com sua indecisão tanto quanto você. Seja paciente e evite pressionar demais. Tente entender as razões por trás da indecisão da pessoa. Pode haver medo de cometer erros, falta de confiança ou insegurança. Às vezes, uma pessoa indecisa precisa de apoio e encorajamento para tomar decisões. Quando apropriado, estabeleça prazos para a tomada de decisões. Isso pode incentivar a pessoa a tomar uma posição. Pessoas curiosas ao extremo. Conviver com pessoas excessivamente curiosas exige vigilância e estabelecimento de limites sólidos. Proteger sua privacidade é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e respeitosos. Pessoas excessivamente curiosas podem buscar informações pessoais e detalhes da sua vida, muitas vezes sem sua permissão. Elas podem entrar em espaços pessoais, como o seu quarto, gavetas, e-mails ou mensagens, sem serem convidadas. A curiosidade extrema frequentemente leva a fofocas, onde as informações que foram obtidas são compartilhadas com terceiros. Fazer muitas perguntas intrusivas pode deixá-lo desconfortável e constrangido. Quando fizer novos amigos ou construir relacionamentos, preste atenção a sinais de curiosidade excessiva e considere o quanto você está disposto a compartilhar. Pessoas críticas. Pessoas que passam o tempo criticando os outros geralmente não são confiáveis. Conviver com pessoas críticas requer paciência, empatia e autenticidade. Não é necessário aceitar todas as críticas, mas é importante abordá-las com respeito e consideração. Focar no crescimento pessoal e no fortalecimento da autoestima também é fundamental para enfrentar as críticas de maneira construtiva. Quando confrontado com críticas, respire fundo e mantenha a calma. Evite reagir com raiva ou defensividade, pois isso pode piorar a situação. Escute atentamente o que a pessoa está dizendo, buscando entender o ponto de vista dela e se há alguma verdade em suas críticas. Faça uma avaliação honesta das críticas, perguntando a si mesmo: se a crítica for injusta ou prejudicial, estabeleça limites. Evite entrar em discussões acaloradas. Em vez disso, opte por manter a paz e evitar brigas desnecessárias. Se as críticas são persistentes e prejudiciais, considere limitar o contato com a pessoa crítica ou reavaliar o relacionamento. Chegamos ao fim deste vídeo. Lembre-se que cada pessoa tem sua personalidade distinta e que conviver com pessoas que possuem tais tipos de características citadas neste vídeo pode ser um grande desafio, mas também pode servir como aprendizado para a sua vida. Não esqueça que o estoicismo oferece uma abordagem prática e filosófica para viver uma vida mais equilibrada, resiliente e significativa. Ele fornece ferramentas para enfrentar desafios, gerenciar emoções e cultivar virtudes que promovem relações saudáveis e uma sensação de realização. Obrigado por assistirem e até a próxima. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui, é porque busca o autoconhecimento e o crescimento mental.
O estoicismo é uma ferramenta que a ajuda e eleva você a outro nível. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Vivemos em um mundo altamente competitivo, onde as pessoas que não evoluem são atropeladas por outras mais espertas. Nesse vídeo, mostraremos algumas formas de se conseguir o sucesso de maneira inteligente e eficaz. Então vamos lá. Resolução de problemas e resiliência. O estoicismo ensina que aqueles indivíduos que são considerados sábios têm o hábito de solucionar suas dificuldades ao invés de se queixarem delas. A atitude de reclamar de tudo é encarada como algo negativo e pouco produtivo. A solução de problemas e a demonstração de resiliência são respaldados pela filosofia estoica, que promove a concepção de que devemos enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. Indivíduos perspicazes analisam minuciosamente o problema em questão, buscam soluções e empenham-se ao máximo em resolvê-lo. Cada tentativa nesse processo contribui para a aquisição de experiência, tornando assim mais simples a superação de obstáculos futuros. Aprendendo com os erros alheios. Pessoas dotadas de inteligência têm o hábito de analisar os erros cometidos por outros, aderindo a princípios da filosofia estoica de forma quase inconsciente. O ato de corrigir repetidamente pode gerar desconfiança e até mesmo afastar as pessoas. Ao invés de se entregarem à constante correção e julgamento dos outros por suas falhas, os sábios optam pela observação silenciosa e pelo aprendizado. É muito mais sensato observar e extrair aprendizado dos deslizes cometidos por terceiros, mantendo atenção nos detalhes. O estoicismo frisa que devemos evitar o hábito de corrigir constantemente os outros, visto que nem todos reagem bem a críticas, podendo assim gerar um desconforto e mal-estar. O melhor caminho consiste em absorver conhecimento de maneira discreta a partir dos erros das outras pessoas, poupando-se de investir tempo em tentativas de convencer alguém de que estão equivocados. Portanto, é mais proveitoso focar em aprender e evoluir com base nesses equívocos. Transformar planos em ação. Na visão de Marco Aurélio, os indivíduos inteligentes e sábios que entendem o quanto é importante agir no momento presente, em vez de aguardar condições ideais, se sobressaem sobre as outras. Pessoas inteligentes não acreditam que exista a hora do momento certo ou da oportunidade perfeita. É lógico que em determinados momentos e circunstâncias é bem mais sensato esperar do que se precipitar. No entanto, na maioria das situações, é importante que se inicie a implementação de seus planos, independentemente da ideia ou projeto em questão. Ficar parado esperando as coisas acontecerem não levará o indivíduo a lugar algum. É importante trabalhar os recursos disponíveis e adaptar-se às adversidades, acumulando experiência e sabedoria ao longo de sua jornada, mesmo em face da adversidade. Afinal, é por meio dos desafios que aprendemos e fortalecemos nossa resiliência para enfrentar as pressões do futuro. Agir imediatamente é muito mais eficaz do que esperar indefinidamente, permitindo que as oportunidades escapem. Identificando más influências. O quarto ensinamento fala em reconhecendo influências negativas. Conviver com pessoas negativas pode ser bem perigoso. A negatividade alheia pode querer nos dominar e estimular um péssimo estado de humor quando a pessoa negativa é alguém próximo. O ato de identificar e se distanciar de influências prejudiciais está em sintonia com o princípio estoico de cultivar virtudes e evitar vícios. Uma das ações menos aconselháveis em contextos sociais é confrontar alguém cujo comportamento lhe causa desconforto. Quando você identifica alguém como uma influência negativa em um determinado ambiente, a ação mais sensata é se afastar dessa pessoa e direcionar sua atenção para as tarefas que precisa realizar naquele momento, sem se expor
ou se envolver com indivíduos desse tipo. Além disso, concentre-se em fortalecer sua resiliência emocional para lidar com situações desafiadoras de forma mais eficaz. Observe os sinais e comportamentos. A maneira como as pessoas direcionam o olhar para você pode revelar uma riqueza de informações sobre seus sentimentos e intenções. Observar o olhar e a comunicação. Linguagem corporal é o quinto ensinamento estoico deste vídeo. A habilidade de perceber microexpressões faciais e captar diferenças sutis ou distorções na linguagem corporal está em total conformidade com a postura estoica de dedicar atenção a detalhes escondidos nas interações humanas. O olhar de alguém comunica uma quantidade significativa de informações, por vezes até mais do que as próprias palavras proferidas. Os olhos revelam muito sobre uma pessoa, pois são uma janela direta para suas emoções e intenções. Os olhos não podem enganar, sempre refletem a verdade, mesmo quando as palavras proferidas são falsas. Por exemplo, quando alguém compartilha grandes novidades, mas seus olhos denunciam tristeza, é possível perceber que as notícias podem não ser tão positivas quanto aparentam. Da mesma forma, se alguém expressa alegria por suas conquistas, mas seus olhos permanecem voltados para baixo, fica evidente que essa pessoa nunca deu um apoio genuíno a você. Portanto, é fundamental prestar atenção cuidadosa à maneira como as pessoas olham para você e às expressões em seus olhos enquanto se comunicam. Se alguém alega confiar em você, mas é incapaz de manter contato visual durante essa afirmação, é um sinal de que essa confiança pode ser questionável. Dedique-se a observar em silêncio os olhares das pessoas à sua volta, pois isso lhe permitirá desvendar muito do que está sendo mantido em segredo. É importante não se limitar apenas no olhar, mas também observar como as pessoas tentam ocultar suas emoções. Essa análise mais profunda pode fornecer informações cruciais para uma compreensão completa da situação. Ouça mais e fale menos. Uma filosofia que ecoa os princípios estoicos de autodisciplina e moderação, se dar em valorizar e gerenciar as informações, não saia contando seus planos e estratégias a todos. O conhecimento é poder, e a discrição na gestão desse conhecimento pode ser a chave para o sucesso nos empreendimentos e desafios da vida. Manter um certo grau de sigilo sobre seus planos e a quantidade de informações que você detém é um modo de proteger sua vantagem competitiva e manter a capacidade de tomar decisões estratégicas que confiram um diferencial sempre que possível. É prudente reunir informações de forma discreta e reservada, sem jamais revelar a extensão ou a profundidade do seu conhecimento. É de extrema importância não compartilhar informações indiscriminadamente, pois as informações representam um tesouro de inestimável valor nos tempos modernos. Analisando pensamentos. Durante o transcorrer de um dia, nossa mente é habitada por uma enxurrada de pensamentos, frequentemente influenciados por circunstâncias cotidianas. Expostos a situações estressantes durante o dia, é provável que, ao se recolher à noite, ainda estejamos cheios de sentimentos de irritação e desânimo. O sétimo conhecimento vem da autocrítica. Pessoas perspicazes cultivam a prática da autoanálise de seus pensamentos e emoções, buscando discernir seu valor intrínseco, uma abordagem que harmoniza com os princípios estoicos de autorregulação emocional. Pensando nisso, é correto dedicar um tempo para limpar a mente diariamente em um ambiente sereno e propício à reflexão. Durante esse processo, é fundamental analisar os pensamentos, absorvendo aqueles que são bons e construtivos daqueles que são prejudiciais. É vital zelar pela saúde da mente, conduzindo-a em direção a pensamentos construtivos e sentimentos positivos, o que resultará em uma vida mais equilibrada e harmoniosa.
Nossa mente tende a se apegar a situações recentes de natureza desfavorável. É aconselhável empreender esforços para construir soluções ou buscar atividades que nos tragam satisfação e alegria. Observando as motivações das pessoas, a prática silenciosa de estar atento às motivações ocultas e intenções dos outros está alinhada com o princípio estoico de discernir o que está sob nosso controle e o que não está. Pessoas que já lhe conhecia e nunca dava importância mais, que basta você estar em uma melhor posição, que elas viram amigas, são suspeitas. É fundamental manter a vigilância e tentar detectar tais aproximações repentinas. Embora algumas delas possam ser genuínas e amigáveis, é prudente reconhecer que algumas pessoas escondem suas reais intenções por trás de uma amizade. Esse padrão geralmente se revela quando alguém que antes não se mostrava interessado subitamente se aproxima. Portanto, é sensato manter-se alerta e buscar identificar tais movimentos, já que um sorriso, muitas vezes, pode camuflar motivações ocultas. Quando introduzimos os princípios estoicos em nossa rotina diária, estamos capacitando nossa mente a desenvolver a autodisciplina, a serenidade e a busca constante pela melhoria. Isso abrange desde a resolução determinada de problemas até a habilidade de discernir as verdadeiras intenções das pessoas ao nosso redor. Essas valiosas lições estoicas nos orientam a viver de forma sábia e virtuosa, enfrentando os desafios com serenidade e nutrindo relacionamentos e mentalidades que nos capacitam a prosperar em um mundo em constante transformação. Obrigado por assistir e até a próxima.